Olá, eu sou a Sheila, do ateliê Sheila Silva, e hoje eu vim ensinar para vocês a fazer essa nécessaire porta-máscara. Ela tem dois zíperes, né? E um lado a gente coloca as máscaras sujas e no outro lado a gente coloca as máscaras limpas. É apenas uma peça mas os forros, eles são independentes, eles não se encontram, a gente tem dois forros, tá? Eu vou ensinar para vocês também nessa peça a fazer esse acabamentozinho do zíper, para os nossos cantinhos ficarem um pouco mais bonitinhos. E é uma aula rápida, é uma peça simples de fazer, uma peça rápida e uma peça muito vendável agora para esse tempo que a gente está vivendo, principalmente para a volta às aulas das crianças, né? E é uma peça que vocês também vão conseguir adaptar para outros tamanhos, para utilizarem para outras finalidades, como, por exemplo, roupa suja, até mesmo roupa suja para a mochila das crianças também. Dá para você fazer um kitzinho para máscara e uma nécessaire maior para colocar as roupas, principalmente das crianças em idade de creche, tá bom? Então, eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. Já convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o endereço delas. Eu também tenho um grupo de apoio no Facebook, onde vocês podem solicitar a entrada e a gente vai interagindo, uma ajudando a outra quando precisar de ajuda, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Preparei essa aula com muito carinho para vocês. Vamos lá? Então, eu vou passar para vocês os materiais que a gente vai precisar para fazer essa peça, tá? Eu vou precisar, né, a gente vai precisar de 2 cortes de tecido e 2 cortes de manta. Eu tô usando a R2. Eu já fixei na manta, né, com uma telacê. Você pode fazer quilt livre ou só costurar ao redor mesmo, só para estabilizar na manta, tá? Como você preferir. Os cortes de tecido e de manta estão com 18 por 18. Eu fiz o bordado aqui, né? De um lado máscaras sujas e do outro máscaras limpas. Você pode bordar em tag, né? Direto na peça, ou uma tag separada para depois colocar aqui com rebite ou costurado. Você pode usar um tecido de um lado de uma cor e do outro lado de outra cor, né? Para facilitar também na hora de colocar a máscara no compartimento correto. Dá para fazer aproveitando retalhos, né? Metade de um tecido para cá, para cima de uma cor, metade de outra, enfim. Aí você usa a criatividade, tá? 18 por 18, manta e tecido, 2 cortes de tecido, 2 cortes de manta. Eu vou precisar de zíper. Aqui, ó, como eu vou fazer o zíper com aquele acabamentozinho em tecido, para ficar mais bonitinho os cantinhos da nossa peça, eu cortei fiz 2 cortes de zíper com 15 centímetros, tá? Ele precisa ter, para qualquer peça que você for fazer, tá? Independente do tamanho, você só precisa medir 3 centímetros, o zíper precisa ser 3 centímetros menor que a peça. Então, a nossa peça, como tem 18, o zíper eu cortei com 15, tá bom? Então, duas partes de zíper. Aqui, ó, eu cortei 4 quadradinhos de 5 centímetros, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu dobrei ao meio, dobrei as duas pontas pra dentro e dobrei ao meio novamente, tá? Esses cortes de tecido vão ser os nossos acabamentos do zíper. Então, 4 cortes. 2 cursores, né? E o forro, aqui eu tô usando nylon emborrachado. Na minha cidade, eu compro como nylon emborrachado. Pode ser que o nome varie de região para região. Eu não vou conseguir mostrar na câmera para vocês, tá? Mas ele tem um lado um pouquinho mais áspero e o outro lado ele é lisinho e tem um toque emborrachado. Eu tô usando esse material porque ele é bem fechadinho, tá? Então, não vai ter problema, né, de passar contaminação da máscara já suja para máscara limpa. E você pode usar outro material que você já esteja habituada, que tenha esse mesmo propósito aqui, né? Que seja plástico, né? Porque daí o plástico impede a passagem de vírus e bactérias, né? E
que seja maleável, porque a gente vai precisar desvirar a peça, né? Não vai ser feita com viés, então a gente vai precisar desvirar a peça, então precisa ser maleável. O plástico cristal, ele é mais seco, então se você for desvirar a peça pelo plástico cristal, ele vai rasgar, tá? E esse aqui é bem maleável. Então, um material que seja impermeável, né? Plástico, bem fechadinho, que você já esteja habituado a usar aí, que seja maleável, tá? Eu tô usando nylon emborrachado, que é o nome que eu encontro aqui. Então, vamos lá, vamos começar a nossa peça? Então, aqui, meninas, ó, a gente vai começar pelos acabamentos de zíper, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, mas pra gente começar a trabalhar com zíper, o cursor já precisa estar colocado. Então, o que que eu vou fazer? Com já o meu tecido já dobradinho, né? Eu vou encaixar ele aqui no zíper, ó. Dessa forma aqui, ó, tá? O zíper fica encostadinho aqui, ó, tá? Ele abraça o zíper, a gente, ó, aqui eu tô sentindo o zíper, tá? Nas laterais, tá? Nas laterais ele sobra mesmo, depois a gente vai refilar. A gente corta, é melhor cortar um pouquinho maior, para depois conseguir cortar bem retinho, tá? Então, aqui, ó, a gente encaixa o zíper dentro, tá? Até encostar o zíper aqui na extremidade do tecido. E a gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha, tá? Tomando cuidado pra costurar atrás também, né? Costurar como se tivesse costurando um viés industrial, tá bom? Então, a gente vai fazer isso nas duas partes de zíper, tá? Nas duas extremidades dos dois cortes de zíper. Pronto, eu já preguei, tá? O meu acabamento nos 4 cantos dos dois cortes de zíper. Ó. Aqui, ó, gente, passei uma costurinha aqui na beiradinha. Então, agora eu vou refilar, tá? Vou cortar aqui, ó, rente, né? Vou cortar essa sobra do tecido rente ao zíper. Agora, pra gente pregar o zíper aqui na peça, a gente tem que encontrar o meio da peça, tá? O meio da... Como aqui eu bordei, né? Então, essa minha ponta vai ser a extremidade onde eu vou pregar o zíper, certo? Então, eu tenho que encontrar o meio da peça. Na verdade, eu vou ter que pregar o zíper nas duas extremidades mesmo, né? Então, eu já vou encontrar o meio da parte de cima e da parte de baixo, tá? Que eu não vou fazer um pique, porque eu fiz uma telacê, então eu tive que fazer uma costura, né? Para o meu matelacê não desmanchar. Então, se eu fizer um pique, eu vou soltar essa costura e meu matelacê pode desmanchar e a gente não quer isso, né? Então, tô marcando aqui com o giz de coco. E eu vou marcar o meio também no meu zíper, tá? Então, eu dobro meu zíper ao meio e eu encontro o meio dele aqui. Nos dois lados de cada corte do zíper, certo? Então, agora, eu vou colocar o meio do meu zíper, tá? Eu marquei com giz branco, então, eu tô vendo, vocês não vão conseguir ver, mas o meio do meu zíper, vou encontrar com o meio da minha peça. Eu vou colocar um alfinetezinho aqui, pra não ter perigo desse zíper mexer. E eu vou passar uma costurinha de segurança, tá? Do início ao fim, tá? Pode passar por cima do acabamentozinho. Eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, não precisa nem dar retrocesso, só pra mim firmar esse zíper e ele não mexer de lugar na hora que eu for costurar o forro. Como o forro é plástico, né, ele pode dar uma dançadinha ali, então eu gosto de fixar o zíper primeiro, pra ele ficar no lugar bem certinho.
Ó, meninas, eu costurei. Notem que fica um pedacinho aqui sem zíper mesmo, tá? Isso é normal. Isso aqui depois a gente vai passar costura na hora de fechar e vai ficar o acabamento bem bonitinho. Por isso, precisa ser 3 centímetros menor o zíper, que como eu tô costurando na máquina industrial, é mais ou menos a margem de costura que vai me faltar aqui na hora que eu passar a costura, tá? Que é o tamanho do pé da máquina, né? Se você estiver trabalhando com outro calcador, a máquina doméstica, aí você vai ver quanto que é a margem de costura aí do seu calcador, ou então você pode, na máquina doméstica, você pode movimentar a agulha para ficar com essa mesma margem, né? Então, agora, eu vou colocar o meu forro aqui, tá? O direito do meu forro, ó, aqui eu esqueci de falar pra vocês, o zíper, a gente coloca o direito, que é esse ladinho aqui onde tem o carrinho do zíper, a gente coloca o direito com o direito do tecido, certo? Então, agora, a mesma coisa eu vou fazer com o forro. O direito do forro sobre o direito aqui do meu tecido, tá? Aqui, ó, eu vou alinhar nas extremidades, né? Tanto aqui nessa lateral quanto nessa. Eu vou alinhar. E agora, eu vou passar uma costurinha com o pé de máquina. Ou se você quiser trocar o calcador, botar o calcador para zíper, também fica a critério de cada um, tá? Eu vou costurar com o calcador normal mesmo. E vou costurar com o pezinho de máquina. Você pode jogar colocar o calcador aqui, ó, se guiando pelo dentinho do zíper, tá? E outra coisa, como eu tô costurando aqui com o calcador normal e eu vou costurar um plástico, eu vou passar aqui por cima, nessa margem aqui onde eu vou passar a costura, eu vou passar um pouquinho de hidratante corporal, tá? Hidratante corporal pode ser óleo corporal também, para o meu calcador deslizar e não franzir esse plástico, tá? Mas se você tiver o calcador para plástico, você pode trocar que facilita, tá? Mas eu vou passar um cremezinho por cima para deslizar melhor e não patinar e não franzir esse meu plástico. É só um pouquinho, tá? Só para deixar deslizar o calcador aqui. Eu não tenho esse calcador de plástico porque não é um material que eu uso muito aqui no ateliê. Então, eu nunca vi a necessidade de comprar esse calcador, tá? Mas se você tiver, pode usar. Agora, eu costuro, vou costurar aqui com o pezinho de máquina. Você prega o zíper, né? Agora, essa costura, você faz como você já tá acostumado, né? Com calcador de zíper ou pezinho de máquina, enfim. Aqui o cursor a gente vai precisar movimentar ele, tá? Ou pra trás ou pra frente, quando o calcador estiver chegando próximo. Então, agora eu vou jogar, levanto aqui, ó, o meu pé da... Eu levanto, né? E movimento o meu cursor pra lá. Na hora que você estiver costurando, você vai entender do que eu tô falando. Porque se o zíper passar do lado do calcador, do cursor, o cursor vai jogar o pé da máquina pro lado e vai entortar a costura. Então, por isso, a gente precisa mover, tirar o cursor de perto do calcador. Então, aqui, ó, costurei, tá? O meu forro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse forro aqui, ó, pro lado de cá, certo? Então, ó, meu forro eu costurei aqui. Então, eu vou jogar ele pro outro lado, ele vai ficar em contato com aqui o lado da manta. E aqui, ó, a gente vai trazer esse zíper pra fora pra poder rebater essa costura, tá? Então, vai ser natural. Quando você desvirar, se você costurou correto aqui, né? Direito do forro sobre o direito do tecido. Quando você jogar o forro pro outro lado,
O meu zíper vai estar aqui, né, direito com direito também, então você traz o zíper também aqui pro outro lado, vai ficar dessa forma, e a gente vai passar uma costurinha de acabamento aqui, né, um rebate, que eu chamo de rebate, vai rebater essa costura aqui. Eu guio o meu calcador por essa margem e eu passo um pezinho de máquina. Se você quiser passar bem na beiradinha, você passa. Eu gosto de passar com um pezinho de máquina que fica mais bonitinho. Então, aqui, ó, você puxa bem esse forro, tá? Ajeita bem esse forro. Na hora que você estiver costurando, sempre se certifica de que o forro tá bem esticadinho, bem alinhadinho do outro lado. Então, ó, ficou dessa forma aqui a nossa pecinha, tá? Ó, costura rebatidinha, o forro tá desse lado aqui. Agora, a gente vai costurar esse lado do zíper na outra parte de tecido com manta. Porém, aqui a gente tem que se atentar, ó, como eu já bordei aqui, ó, máscaras sujas e máscaras limpas, né? Então, agora eu tenho que ter atenção na hora de costurar essa parte. Como um zíper vai ser para uma máscara e o outro vai ser para outra, então eu não posso costurar os dois bordados assim, ó, se encontrando, tá? Ó, eu tenho que costurar esse bordado de cabeça para baixo. Ó, então aqui tá o meu zíper e essa parte do zíper eu vou costurar aqui, ó, tá? No pé, digamos assim, do bordado. O bordado, né, vai ficar de cabeça para baixo, porque quando eu costurar o zíper nessa parte e for virar, vai estar certo. Então, um lado vai ficar para máscara limpa e o outro para máscara suja, tá? Se você for aplicar tag depois, daí você não precisa se atentar a esse passo na hora de montar a peça. Mas se você bordar antes, você precisa se atentar, tá? Senão os nomes vão ficar bordados para a mesma abertura de zíper. Então, aqui, ó, um lado, máscaras sujas e o máscaras limpas, eu vou costurar assim, ó, de ponta cabeça, tá? Então, vem aqui, ó. Vou fazer a mesma etapa que eu fiz anteriormente. Vou unir o meio do meu zíper com o meio da minha peça. Vou passar a costurinha de segurança e vou pregar o forro, virar, rebater da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que ficou. Uma parte, tá, do zíper já tá toda costurada, toda prontinha, ó. Os dois forros aqui, tá? Então, esse zíper, ó, ele vai ficar para as máscaras sujas, tá? E do outro lado de ponta cabeça, tá? O máscaras limpas. Então, aqui agora a gente vai vir com outro zíper e esse compartimento, esse lado vai ficar para as máscaras limpas, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? O meio da peça, o meio do zíper, vamos costurar da mesma forma, tá bom? Meninas, aqui, ó, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, tá? Pra rebater essa última costura aqui, ó, da última parte de zíper que foi costurado, vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas é só ir ajeitando na máquina que dá certo. Porque como esse zíper aqui não dá pra abrir, ó, que pra ficar mais prático, a gente deveria abrir o zíper, né? Pra poder rebater essa costura. Como esse zíper aqui não dá pra abrir, tá? Você vai ter que desvirar a peça, né? Então, como se a peça tivesse aqui do direito. Vai encaixando na máquina, tá? Vai ajeitando os tecidos e vai rebatendo. Dá certo, tá? Eu tentei fazer essa peça aqui sem esse acabamento, com o zíper inteiro, eu não gostei muito do resultado. Depois eu até mostro pra vocês. Mas fica a critério de cada um. Se quiser fazer sem esse acabamento, também dá certo, tá? Só que na hora de fazer a costura aqui na lateral, é um pouco mais chatinho e o resultado não fica tão bacana, tá? Mas então agora, com calma, com paciência, você vai ajeitando, tá? Essa parte aqui na máquina e vai passando a costura pra
vai passando a máquina devagarinho para rebater a costura. Com calma e paciência dá certo, tá bom? Então, aqui, ó, já tô finalizando, ó, mostrar pra vocês que é difícil, não é tão difícil, exige um pouquinho mais de paciência, mas é perfeitamente possível, tá? Deixa eu tirar a peça aqui. Então, pronto, ó. Consegui rebater direitinho todos os 4 lados do zíper. Agora, a gente vai para a etapa seguinte, que é o fechamento dessa peça. Agora, a gente vai precisar desvirar a peça do avesso novamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica, tá? Então, a nossa peça vai ficar assim, ó. Aqui no centro, as 2 partes de tecido com manta, ó. Por um lado, 2 cortes de forro que se encontram aqui, ó, direito com direito. E pro outro lado, a mesma coisa. O que a gente vai fazer agora? Agora é super simples, tá? A gente vai unir aqui, ó. A gente vai encontrar aqui certinho, ó, as 2 extremidades de cima e da lateral. Alfineta, ou coloca um clips, um prendedorzinho, alguma coisa, tá? Os 4 cantos, ó, a gente encontra a extremidade aqui de cima, que é onde tá o zíper, e a lateral. Faz isso também, organiza aqui os 2 forros, tá? E a gente vai vir passando uma costurinha de pezinho de máquina em toda a volta, e a gente vai deixar uma aberturinha em apenas um dos lados do forro, tá? Então, você escolhe o canto indiferente, qualquer um dos lados, e aqui você vai deixar aquela aberturinha pra desvirar, tá? Então, começa a costura daqui pra cá, vai em toda a volta, o outro forro fecha todo, termina aqui deixando essa aberturinha, tá bom? Vou passar a costura e eu já mostro pra vocês. Sempre lembrando de organizar os 4 lados, principalmente aqui da manta. O forro, se ficar um pouquinho tortinho por dentro, não tem problema, porque não vai aparecer, tá? Mas aqui, ó, o nosso tecido e a nossa manta, eles precisam estar bem alinhados, tá bom? Então, faça isso, alinhe tudo e costure toda a volta, deixando uma aberturinha para desvirar em apenas um dos lados do forro. Para mim costurar o forro aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz quando eu fui costurar o forro no zíper. Eu vou passar creme para costurar. Se você estiver usando o calcador para plástico, você não precisa dessa etapa, tá? Mas eu vou passar em toda a voltinha aqui do plástico, na beiradinha, para facilitar a minha costura e não enrugar o meu plástico, tá? Porque se o meu calcador não deslizar, porque no plástico ele é mais difícil, ele fica patinando, né, e enruga, tá bom? Então, é uma alternativa para quem não tem o calcador, porque hidratante corporal, acredito que todo mundo tenha, né? Então, se não tiver o calcador, para não deixar de fazer a peça, é uma alternativa usar o hidratante ou o óleo corporal, tá bom? Então, meninas, deixa eu fazer um comentário aqui com vocês.
quando vocês forem costurar aqui, ó, quando vocês estiverem saindo do forro, tá? Pra costurar a manta, vocês vão sentir que o calcador de vocês vai passar certinho, tá? Na lateral daquele acabamento de zíper que a gente fez. Então, dá bem certinho, tá? Esses 3 centímetros a menos que a gente deixou. Por isso que precisa ser bem centralizado, para sobrar exatamente a mesma quantidade para cada lado, tá? Então, vocês vão sentir, tá? Na hora que vocês forem costurar, que o pezinho vai bater certinho naquele acabamento. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu já costurei, tá? Em toda a volta. Esse lado do forro aqui, ó, fiz todo fechado. E a abertura eu deixei em apenas um dos lados, tá? Então, agora, a gente vai por essa abertura, desvirar a peça, tá? Deixa eu ver aqui mais ou menos quanto que eu deixei aqui a minha abertura. Tá? Mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Porque ficou muito pequena, vai ficar muito difícil para desvirar. E pode rasgar o plástico, tá? Porque ele precisa forçar muito o plástico. Então, 10 centímetros para essa peça aqui tá um bom tamanho, tá? Então, a gente vai desvirando com cuidado. Ficou assim, né? Agora, a gente coloca a mão aqui por dentro, ó, onde tem a manta, e já vai puxando pra fora. Então, agora a gente só ajeita, tá? O forro aqui, depois a gente leva lá pra passar, tá? Só botar o ferro numa temperatura mais, não tão alta, né? Então, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica, tá? Ó, o acabamento. Eu gosto muito desse acabamento aqui, tá? E, ó, então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse zíper aqui, ó, ficou para as máscaras limpas. E o outro zíper ficou para as máscaras sujas, tá? Agora, a gente vai ajeitar o forro ali dentro, a abertura do forro, vai fechar, eu passo uma costurinha, a máquina mesmo, bem na beiradinha, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês se atentarem na hora de colocar o cursor, tá? Na hora de posicionar o zíper. O meu zíper aqui, ó, ficou um para um lado e o outro ficou no outro sentido, tá? Então, pra colocar o zíper no mesmo sentido fica melhor. Então, se atentar a isso na hora de pôr o zíper, tá? Na hora de guardar as máscaras sujas aqui dentro, em qualquer outra peça, é recomendável, né? Colocar também dentro de um outro saquinho para ficar realmente bem isolada, tá? É recomendação do Ministério da Saúde, né? Para qualquer descarte para qualquer descarte, não, para qualquer descarte de material contaminado, ou então quando você retira uma máscara suja, né? Que ela pode estar contaminada. Então, mesmo assim, é ideal você colocar dentro de um outro saquinho plástico e dar um nozinho bem fechadinho. E essa pecinha aqui é só mais uma proteção aí para as máscaras sujas e também para você ter uma peça onde você consegue organizar tudo no mesmo lugar, mas os forros são independentes, eles não se encontram, então dá uma segurança a mais, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu espero que vocês aproveitem muito essa aula, dá para vocês aproveitarem também para fazer outros tamanhos de peça para outras finalidades, dá para vocês aumentarem o tamanho, para usar com roupa suja, com roupa íntima, enfim, né? Para mochila das crianças. Então, é só aumentar o tamanho, passo a passo é o mesmo. Eu espero que vocês aproveitem essa aula e até a próxima!